Queridos irmãos, queridas irmãs, eu acredito que o texto do Evangelho de hoje, ele se explica. É um texto onde Jesus usa de duas comparações para nos dizer o que Ele quer de nós. Ele compara, Ele pede que os seus discípulos sejam sal e luz. Compara os discípulos com o sal e com a luz. Mas ele mesmo explica o que ele quer dizer com ser sal e ser luz. Ele diz assim: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, junto das pessoas, o que deve sobressair de um discípulo de Cristo são as boas obras. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realiza. Mas não pode ser um meio a meio, pouquinho de coisa boa, outra metade de coisa ruim. O discípulo tem que ser visto, tem que ser observado, tem que realizar coisas boas. A primeira leitura de hoje traz para nós como que uma receita, dicas, para que de fato cada um de nós seja ouvido por Deus e, como consequência, tenha atitude. Talvez até seja o inverso. Ter atitude faz com que sejamos sal e luz e sermos, consequentemente, ouvidos por Deus. A primeira leitura diz: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Nós temos aqui como que uma receita que o profeta Isaías, em nome de Deus, está nos dando. Quer recuperar a saúde? Seja generoso. E continua a palavra de Deus. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres os instrumentos de opressão e deixarem os hábitos autoritários e linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado,
nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como o meio-dia. Talvez fosse um texto para que a gente lesse, relesse, decorasse e pusesse em prática. Nós temos algumas verdades onde a palavra diz: você quer o socorro de Deus? Você quer que Deus diga a você: eu estou aqui? Queridos irmãos, queridas irmãs, alguém de nós precisa sair correndo atrás de um necessitado? Ou são eles que vêm até nós? Eu preciso começar a acreditar que esse necessitado, ele vem em nome de Deus me procurar para ajudar que a minha luz interior brilhe, para que o Senhor more dentro de mim. A gente precisa começar a tirar dos nossos conceitos certas terminologias que de fato não estão tão erradas assim. Esse daí ele é drogado, esse daí é vagabundo, esse daí, essa daí. Mas a palavra de Deus está dizendo que esses aí, carimbados por nós, e que nós temos medo deles. Escuta, nos dias de hoje, vamos ser sinceros, vai. Reparte o pão com o faminto, até aí tudo bem. Acolhe em casa os pobres e peregrinos. Você tem coragem? Basta a gente olhar as nossas casas, e estou falando aqui da paróquia, não estou falando da tua, estou falando da que eu moro. Tem lá uns trequinhos em cima, não sei se dá choque, se não dá, não sei se está funcionando ou não, mas tem. Nós temos medo das pessoas, e eles nos põem medo, mas nós temos aqui, entre eu e ele, a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem que me intrigar. Se eu vou receber, se eu não vou, é outra história. Mas nós temos que ter em mente que na nossa comunidade existem instituições sérias, dirigidas por pessoas sérias, e que existem para acolher, para socorrer essas pessoas. E nós podemos ser sócios, ou amigos, ou colaboradores, ou prestadores de serviço, o nome não importa. Importa que eu faça algo através do que a palavra de Deus está me instruindo hoje, que eu não fique indiferente. Tem certos assuntos que eles são delicados demais, e que a gente precisa ter um cuidado, mas um cuidado tão grande. Por exemplo, que houvesse uma lei de ordem nacional, que os cachorros ou que os mendigos tivessem o mesmo direito que os cachorrinhos têm. Estou exagerando? Porque a gente não pode soltar mais rojão no dia do padroeiro. Não é algo de Pederneiras, não. Na outra paróquia que eu estava, o ouvidinho dos cachorrinhos. Quando eu era pequeno, o cachorro não tinha problema de ouvido.
O cachorro comia o resto do que sobrava. Agora eles têm problema. Um cachorrinho bonitinho, perdido na rua, logo tem um dono que o adota. Os molequinhos que ficam fazendo malabarismo lá em Bauru, ninguém adota. É trombadinha, é meliante. E eu não estou dizendo que não seja. Mas os de colarinho branco fizeram muito pior para a nação. E os amiguinhos dele, que usam aquelas roupas de Batman, muda a lei para que esses cachorros fiquem na rua, sem querer ofender os cachorros. É palavra de Deus. Eu preciso dar valor para o que tem. Tem uns aí que já fizeram amizade comigo. Eles me esperam sempre na terça e na quinta-feira. Depois da missa, cedo. Padre, tem um troco para eu tomar café? Falei, eu vou arrumar café para você. Não, eu quero um troco. Eu não quero café. Ele quer o troco para tomar café, mas eu ofereço o café. Mas aí ele quer o troco. Meu Deus do céu. Você acha que ele está errado? Você acha que ele está errado? Agora, eu vou dar R$2 para ele, ou R$5 para ele, ou R$10 que seja, ou R$20, e vou falar assim para ele, ó, você não vai beber, viu? Ele fala, não, padre, eu quero ver se o senhor me vende a igreja. Se eu não consigo levar para minha casa, se eu não consigo fazer nada porque eu tenho medo, que ao menos eu pegue o telefone, que ao menos eu chame pessoas que entre nós são conhecidas, para não deixar ficar aí hoje. E eles são difíceis, mas o julgamento final, que é uma continuidade desta palavra de hoje, tanto da profecia, quanto da palavra de Jesus, lá no capítulo 25 de São Mateus, versículos 34 e seguintes, o próprio Jesus diz que no dia do julgamento, o Pai vai separar as pessoas, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, vai colocá-los à direita e outra turma à esquerda, e vai dizer aos que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive com fome, você me deu de comer, eu tive com sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu era peregrino, você me socorreu, você me acolheu, eu estava doente na prisão e você foi a mim. Senhor, quando foi que nós te vimos nessa situação? Aquele coitadinho que você acolheu, aquele fedido, aquele chato. Mas você acolheu, você fez. É o julgamento que Deus vai fazer da gente. E se eu não sou capaz de ser uma Madre Teresa de Calcutá e nem ser a Santa Dulce dos pobres, que eu pelo menos encaminhe, que eu seja sócio, colaborador das entidades que a gente tem e que de fato fazem o que elas se propuseram com honestidade, com dignidade. Então que a gente, de alguma maneira, faça com que a luz comece a brilhar diante de Deus e que passa necessariamente pelo irmão necessitado. Que essa palavra nos inquiete, mas
ela traz para nós o socorro de Deus e traz para nós uma outra promessa, que eu já disse. A tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Vamos fazer essa semana, queridos irmãos, faça de alguma maneira um tratamento médico, mas um tratamento médico segundo o doutor Isaías, que é a profecia de hoje. E o tratamento médico do doutor Isaías, ele fala para nós assim: não tome remédio, seja remédio com a sua generosidade. Assim seja.